E aí, montadores, esse é o Hora Todos os Legos, e hoje eu estou aqui com essa relíquia do começo de Ninjago. Ninjago, como eu já postei na comunidade antes, está fazendo 11 anos, e esse é um set logo da primeira wave, o Lego 2508 da Blacksmith Shop. Esse set só tem basicamente essa montagem, então vamos direto nela. É interessante, por exemplo, a montagem da árvore que eles colocaram aqui de detalhe, e a lâmpadazinha aqui. Aqui dentro só tem os três elementos aqui, no caso, uma bacia com água, uma bigorna onde as armas são forjadas, e aqui dentro é a fornalha com o foguinho aqui dentro. E é interessante que continua aqui também, embora não haja buracos. E mais aqui ao fundo nós temos também esse martelo e essa coxa de peru. E é bem interessante, né? É uma montagem bem simples, mas que representa o lugar onde tudo começou. Isso é, no lugar onde o Kai foi recrutado pelo U para virar um ninja. Então esse set já me traz muita nostalgia só pelo que ele representa. Mas esse set não acabou por aqui, porque nós temos a principal funcionalidade dele, que é quando abrimos o telhado, nós temos essas quatro espadas se revelando. O que é um detalhe bem interessante, né? Já mostrando que tem coisas escondidas nessa forja. E é interessante também que eles colocaram cores diferentes de espada. Então, fica interessante essa diversidade de cores que eles colocaram. A preta, duas pratas e uma dourada, que é o que tinha na época. O mecanismo é razoavelmente simples com essas engrenagens aqui, mas é um detalhe bem interessante. E mais aqui para cima nós temos esta lança, tem essa peça aqui que eu não sei bem o que representa, e tem essas outras duas arminhas que também são usadas no boneco do Destruidor das Tartarugas Ninja. Pelo menos eu acho que esse é o nome dele. E aqui nós temos o mapa para as quatro armas douradas de Spinjitzu. E mostrando esse mapa com mais detalhes, é interessante que tem quatro marcações aqui nele, provavelmente representando as quatro armas. E o mais legal desse mapa é que ele não é um adesivo, ele é uma peça pintada que eles colocaram nesse set. Então é um mapa bem interessante. Eu não sei se ele foi usado em outros sets da época, mas é uma inclusão bastante interessante para esse set. A parte de trás desse set tem a parte que roda aqui, o que talvez seria melhor se eles conseguissem estender um pouco mais aqui atrás o set para tentar cobrir isso, criar uma área secreta talvez. Claro que dá para modificar isso, o final é Lego, mas de todo jeito é interessante que eles conseguiram essa funcionalidade num set relativamente pequeno. Um detalhe que eu queria chamar a atenção também é que eles usaram essas peças de cerca para fazer o telhado aqui em cima, que ficou uma técnica de montagem bastante interessante de ver. Então vamos agora ver as minifiguras. Nossa primeira minifigura é um dos clássicos esqueletos, que na minha opinião são melhores do que as versões que o Legacy fez. E no caso aqui nós temos o Cruncha. Ele tem essa espada aqui, que particularmente eu não sabia que existia nessa época. Ele tem essa face aqui, que é bem detalhada até. E esse molde de cabeça é exclusivo dele, porque já vem com o capacete. Então esse aqui é um molde exclusivo para esse personagem, que na série ele foi o alívio cômico também, junto com outro lá que tinha o Moicano. Ele tem essa armadura também bem interessante, que vai muito bem com a cabeça dele. E tem até um detalhe aqui pintado dos esqueletos em vermelho. E é bem interessante. E é interessante também as pinturas que tem no próprio esqueleto, que no caso tem esse tecido aqui em volta, essa faixa aqui. E tem esses pregos aqui, eu não sei bem o que que é, mas é interessante. E é interessante também que os pés do esqueleto vêm com sapatos, enquanto os novos esqueletos vêm com pés com dedos mesmo, esqueletos sem sapatos mesmo. Então a Lego ficou pobre e eles perderam os sapatos. Atrás só tem um detalhe aqui da coluna vertebral. É bem interessante o relevo que tem o boneco. Então é um boneco bem interessante e foi um começo muito sólido para Ninjago começar com esses vilões. Então particularmente eu gosto desses bonecos de vilões. Acho até melhor do que os do Legacy, como eu já falei. Então vamos agora para a nossa próxima minifigura. E nossa próxima minifigura é esse boneco que é bastante nostálgico, que é o primeiro uniforme do Kai, que foi basicamente o que começou o Ninjago, já que o Kai foi o principal lá no comecinho. E é um boneco bem interessante, que vem com a face que o Kai usa
usou até o Ninjago Move, depois arrumaram outra e agora ele só fica com aquela do Ninjago Move. A pintura dele é razoavelmente básica, mas é eficiente. É um design bem interessante. A única parte que não é tão boa desse boneco é que ele não tem nenhuma pintura nas costas. Ele é só esse vermelho aqui e é isso aí. Mas mesmo assim, é um bom começo para Ninjago. É o primeiro boneco de todos e vários saíram depois. Não é o meu favorito é o da Hands of Time. Mas ainda assim, é um bom boneco e é bastante nostálgico, principalmente agora que Ninjago já tem 11 anos. Então vamos ver o manual. Aqui nós temos o manual. É interessante que ele tem esse formato quadrado, ao invés de ser um manual mais comprido, como a maioria dos manuais que a Lego faz. Aqui não tem muita informação, né? Basicamente repete a caixa do set. Eu vou começar abrindo ele por aqui, porque é interessante que a Lego, nessa época, ainda fazia essas pequenas decoraçõezinhas nos manuais dos sets. Desse lado aqui também tem uma decoração mais ou menos de árvore, embora seja razoavelmente difícil de ver. Na próxima página talvez dê para ver melhor. Isso aqui era para ser mais ou menos uma árvore. Aqui tem a decoração de um templo. Então é bem interessante. Basicamente todas as páginas repetem esse aspecto. E interessante também, já que agora a Lego não costuma mais fazer isso. Parou mais ou menos por volta de 2016 e os manuais passaram a ser todos azuis por dentro. E depois agora parece que eles mudaram a cor de dentro, mas continua sem desenhos até onde eu sei. E agora indo para o final, ao invés de ter aquele win, nós temos primeiro esse anúncio para a primeira temporada de Ninjago, quando ia ter a Rise of the Snakes, que aqui 2012, quando saiu. Aqui um anúncio para o Lego Universe, que é um jogo que saiu há um tempo e já foi esquecido. Aqui tem o win, que sempre tem, ainda com o menino antigo, já que agora eles mudaram para os bonecos. Aqui o jogo de Ninjago para o DS. Aqui uma propaganda de Ninjago em geral mesmo, com a primeira wave de sets da temporada piloto, que é uma wave que eu considero bastante sólida. Aqui tem um minimapa para as armas douradas de Spinjitzu. É bem interessante os detalhes que eles colocaram os bonecos aqui para enfeite. Colocaram algumas localizações. Aqui o anúncio principalmente para os sets dos Spinners, né, dos Spinjitzus para rodar e fazer as batalhas. Aqui tem uma lista de armas. Aqui tem a lista de personagens. E aqui tem mais uma propaganda com sets, que é bem interessante. E como eu já disse, é uma wave que eu considero bastante sólida com os sets. Aqui já começa a lista de peças e volta para o final da montagem. Então, vamos encerrar o vídeo. Então, de modo geral, esse é um set que não é um set muito grande, é um set pequeno, mas consegue ser um bom set. É bastante interessante o que eles conseguiram fazer com o tanto de peças que vem, né? Que não são tantas assim, não é um set tão grande. E ainda assim eles conseguiram fazer uma coisa bem interessante. Então eu acho que foi um excelente set dentro do tanto de peças que ele vem. E é um set que eu particularmente gosto bastante, tenho muita nostalgia por ele. Então é isso, eu acho que eu já vou ficando por aqui. Deixem seu like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam se não for inscrito ainda e quiser acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!